Naquela época, meu sonho era ir para a Escola de Medicina da USC, Universidade do Sul da Califórnia, casar, criar uma família e exercer a medicina em Los Angeles. Crescendo em uma comunidade de classe média baixa no lado sul de Chicago, a medicina era considerada o ápice das profissões, nobre e humana. Praticamente todas as pessoas importantes na minha vida, minha família, meus professores, minha namorada, queriam que eu fosse médico. Com o tempo, os sonhos deles viraram os meus. Eles me convenceram de que eu deveria ser médico. Mas, por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Depois de alguns anos difíceis e infelizes como estudante de pré-medicina, ficou dolorosamente claro para mim que eu não gostava das disciplinas que estava cursando. Achei minha aula de anatomia comparada a uma forma perversamente sem propósito de tortura psicológica, especialmente os laboratórios de dissecação, e simplesmente não conseguia me obrigar a estudar algo que não me interessava. Na época pensei que me faltava disciplina e que eu era egoísta. Talvez, mas quaisquer que fossem os motivos, eu não conseguia me transformar na pessoa que achava que deveria ser. Então, decidi parar de tentar. Eu tinha 21 anos quando larguei a faculdade, enfiei tudo o que possuía: jeans, camisetas, jaqueta de couro, violão, no carro e dirigi de Chicago até Berkeley, na Califórnia. Berkeley, nos anos 1960, era o centro de tudo: o movimento contra a guerra, o movimento pela liberdade de expressão, o movimento pelos direitos humanos. Era o lugar perfeito para um jovem de 20 e poucos anos, indisciplinado e egoísta, começar sua busca por si mesmo, por uma causa justa e por um trabalho que amasse. Todo mundo que morava em Berkeley na década de 1960 era contra a guerra do Vietnã. Eu não era diferente. Era a era de Aquário. Mas eu nunca usei cabelo comprido e nunca usei colares de contas. Aprendi a tocar canções de protesto populares no violão, mas nunca fui um manifestante anti-guerra realmente comprometido e sério. Ainda assim, encontrei uma causa, uma pela qual ainda me sinto apaixonado hoje. A poucas horas a leste de Berkeley ficam as montanhas da Sierra Nevada. Eu me apaixonei por aquelas montanhas e pela inefável beleza natural do Vale de Yosemite. Eu me importava com as áreas selvagens e queria ajudar a preservá-las. Filiei-me ao Sierra Club. Tornei-me ambientalista. Durante as primaveras e verões californianos, passei a maior parte dos meus dias nas regiões altas da Sierra Nevada e no Vale de Yosemite, trabalhando como guia de rafting e instrutor de escalada em rocha. Eu amava esses trabalhos, mas, infelizmente, eles não pagavam tão bem. Então arrumei também um emprego como programador de computadores, alguns dias por semana. Em Berkeley, eu havia aprendido a programar na faculdade. Eu não amava programação, mas era divertido e eu mandava bem. Programar me dava o mesmo tipo de satisfação que resolver problemas de matemática e jogar xadrez. Duas coisas de que eu gostava antes de me tornar um adolescente confuso. Neste momento da minha vida, eu achava que estava fazendo um progresso real na minha jornada de autodescoberta. Eu havia encontrado uma causa. Tinha alguns trabalhos de que eu gostava e um que era divertido e pagava as contas. Eu estava bem feliz com a minha vida. A minha esposa não. O que ela via era um cara que abandonou a faculdade e passava tempo demais nas montanhas fazendo coisas tolas. Ela queria que eu trabalhasse em tempo integral como programador de computadores ou voltasse para a faculdade e terminasse o meu diploma. Chegamos a um meio termo, mais ou menos. Comecei a fazer disciplinas na UC Berkeley. Fiz várias, mas a única de que me lembro foi um curso de vela ministrado na Berkeley Marina. Mais uma vez me apaixonei e comecei um caso de amor para a vida toda com o Oceano Pacífico, ilimitado, onipotente. Quando o curso terminou, eu quis comprar um veleiro. Minha esposa disse que essa era a ideia mais estúpida que já tinha ouvido em toda a vida. Acusou-me de ser irresponsável e disse que me faltava ambição. Expulsou-me de casa e depois se divorciou de mim. Esse foi um momento decisivo na minha vida. Minha família ainda estava zangada por eu não ter ido para a faculdade de medicina
e agora minha esposa estava se divorciando de mim porque eu não tinha ambição. Parecia a volta do mesmo problema de sempre. Mais uma vez eu não conseguia corresponder às expectativas dos outros. Mas, desta vez, eu não estava decepcionado comigo mesmo por não ser a pessoa que eles achavam que eu deveria ser. Os sonhos deles e os meus eram diferentes. Eu nunca mais os confundiria. Descobri coisas que eu amava. A Sierra Nevada, Yosemite, o Oceano Pacífico. Essas maravilhas naturais me traziam grande alegria e felicidade. E trariam pelo resto da minha vida. Eu tinha um trabalho interessante programando computadores e mais dinheiro do que precisava. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que ia sobreviver neste mundo. Um enorme fardo de medo se dissipou. Nunca esquecerei aquele momento. Era hora de celebrar. Comprei o veleiro e passei a morar a bordo. Só eu e meu gato, na marina de Berkeley. Nas palavras de James Joyce, eu estava só e jovem, voluntarioso e ignorado, mas era feliz e estava perto do coração selvagem da vida. Ao longo dos meus 20 e tantos anos, continuei a experimentar, tentando coisas diferentes, correndo de bicicleta e de barco e mudando de emprego o tempo todo. Não demorou para eu descobrir que os trabalhos de programação mais interessantes e recompensadores estavam num agrupamento de empresas ao sul da Universidade de Stanford e ao norte de São José. O Vale do Silício estava na infância. Ainda nos meus 20 e poucos, fui trabalhar na minha primeira startup do Vale do Silício, a Amdahl, onde desenvolvemos o mainframe mais rápido do mundo, mais rápido do que qualquer coisa que a IBM tinha. A próxima parada foi a Ampex, onde construímos o maior sistema de armazenamento digital de dados do mundo. Depois, segui para a Precision Instruments, onde construímos um sistema de armazenamento de dados ainda maior, desta vez usando lasers. Eu era o vice-presidente responsável pelo desenvolvimento de software. Era tudo muito de ponta, desafiador e cool. Eu gostava do meu trabalho na maior parte do tempo, mas não o amava. Procurei, e simplesmente não consegui encontrar um emprego de engenharia de software que eu amasse tanto quanto amava velejar. Então tentei criar um. Elaborei um plano para abrir minha própria empresa. Assim, eu poderia controlar completamente meu ambiente de trabalho. Contrataria os programadores mais talentosos que eu conhecia e trabalharíamos juntos nos projetos de software mais interessantes e desafiadores. Meu objetivo era criar o emprego perfeito para mim. Um trabalho que eu realmente amasse. Nunca imaginei que a empresa cresceria além de 50 pessoas, então talvez eu realmente carecesse de ambição ou de visão naquela época. Não sei. Foi há muito tempo, e eu era muito jovem. De qualquer forma, hoje a Oracle emprega cerca de 150 mil pessoas. Mas quando comecei, não era minha intenção construir uma empresa grande. O que aconteceu? Bem, no início fizemos exatamente o que nos propusemos a fazer. Contratamos os engenheiros de software mais talentosos do Vale do Silício. Montamos um time de estrelas, programadores brilhantes, entre os melhores do mundo no que faziam. Aquele time, somado a uma ideia maluca, deu origem a uma gigante. Eu a chamo de ideia maluca porque, na época, todo mundo dizia que era mesmo uma ideia maluca. Construir o primeiro banco de dados relacional do mundo. Vários artigos teóricos sobre bancos de dados relacionais já haviam sido publicados, e a IBM estava construindo um protótipo em seus laboratórios de pesquisa. Mas, naquela época, o saber coletivo dos especialistas em computação era que, embora bancos de dados relacionais pudessem ser construídos, eles nunca seriam rápidos o suficiente para serem úteis. Eu achava que todos aqueles supostos especialistas estavam errados, e quando você começa a dizer às pessoas que todos os especialistas estão errados, primeiro eles chamam você de arrogante e depois dizem que você é louco. Então lembrem-se disso, formandos. Quando começarem a dizer que você é louco, pode ser que você esteja prestes a fazer a inovação mais importante da sua vida. Claro, a outra possibilidade é: você é mesmo louco. Desta vez, os especialistas é que estavam errados.
Arrogância e loucura acabaram sendo inovação disfarçada. O banco de dados da Oracle provou ser uma tecnologia definidora no alvorecer da era da informação. O banco de dados da Oracle também virou do avesso meus planos de construir uma empresa pequena e confortável, o lugar perfeito para eu e alguns amigos trabalharmos. À medida que a era da informação passava do amanhecer para a luz plena do dia, os horizontes tecnológicos mudavam constantemente, revelando um mundo novo, ousado e empolgante de possibilidades e oportunidades. A Oracle dobrou de tamanho ano após ano, por 10 anos seguidos. Eu tinha me proposto a criar o emprego perfeito de programador para mim. Em vez disso, criei um trabalho no qual tive de parar de programar por completo. Tentei criar um ambiente que eu pudesse controlar totalmente. Em vez disso, estava dirigindo uma empresa com milhares e milhares de pessoas, crescendo tão rápido que era impossível para qualquer um controlar. Era como velejar em um furacão. E então abrimos o capital. Meu Deus! Talvez eu devesse ter sido médico. Eu estava aprendendo o tempo todo. Aprendizado no trabalho. Acho que é assim que chamam. Todos os dias eu aprendia algo novo e interessante, algo que não sabia no dia anterior. Eu gostava disso. Meu novo trabalho era desafiador, cativante, absorvente. Eu trabalhava o tempo todo. Mas pensando bem, tenho quase certeza de que eu não o amava. Ou talvez eu estivesse cansado demais até para saber o que sentia. Mas eu tinha encontrado um lugar no mundo. Minha família finalmente me perdoou por não ter ido para a faculdade de medicina, e ninguém nunca mais me acusou de falta de ambição,